Hades, o senhor do submundo, não é apenas o deus dos mortos. Ele é o guardião do maior segredo da mitologia grega. Quem realmente era Hades? Um soberano cruel que reinava sobre as almas perdidas? Ou um deus justo que preservava o equilíbrio do universo? E o que há por trás de seu amor por Perséfone? Um ato que mudou para sempre o curso das estações e revelou a verdadeira face do submundo. Fique até o final e descubra como Hades não é apenas uma figura de sombras, mas o Deus que carrega o fardo mais importante da existência humana. A ordem entre a vida e a morte. Hades, um dos mais icônicos deuses da mitologia grega, é filho dos titãs Cronos e Reia. Pertencente a uma linhagem de deuses que marcou o início de uma nova era, ele é irmão de Zeus, Poseidon, Hera, Deméter e Héstia. A sua história começa com um ato de tirania. Cronos, temendo ser destronado pelos próprios filhos, como ele fizera com o seu pai Urano, devorava cada um dos descendentes assim que nasciam. No entanto, o destino de Hades e dos seus irmãos foi alterado graças à astúcia de Reia, que escondeu Zeus, o mais novo, e ofereceu a Cronos uma pedra envolta em panos em seu lugar. Crescido em segredo, Zeus desafiou o pai e, com a ajuda de Metis, fez Cronos vomitar os seus irmãos. Unidos, os filhos de Cronos declararam guerra aos titãs numa batalha que ficou conhecida como a Titanomaquia. Durante 10 longos anos, os deuses enfrentaram os titãs pelo domínio do cosmos. Hades, junto dos seus irmãos, desempenhou um papel crucial nessa batalha, especialmente após receber presentes dos Ciclopes, criaturas lendárias que forjaram armas de poder imenso. Hades recebeu um elmo mágico que o tornava invisível. Zeus foi agraciado com o raio e Poseidon com um tridente. Com essas armas e uma aliança sólida, os irmãos triunfaram sobre os titãs, encerrando o seu reinado. Cronos e os seus aliados foram aprisionados no Tártaro, a parte mais profunda e sombria do submundo. Após a vitória, o universo foi dividido entre Zeus, Poseidon e Hades, numa escolha que, segundo a tradição, foi feita por sorteio. Zeus tornou-se o senhor dos céus. Poseidon dominou os mares e Hades recebeu o submundo, onde reinaria sobre os mortos. Embora a posição de Hades possa parecer sombria ou ingrata, ela era de extrema importância para o equilíbrio do mundo. O submundo não era apenas o reino dos mortos, mas também a fonte de riquezas ocultas, como metais preciosos e pedras raras, tornando Hades, ironicamente, um dos deuses mais ricos do panteão grego. O seu papel era mais do que apenas governar os mortos. Ele zelava pela ordem entre a vida e a morte, garantindo que as almas cumprissem o seu destino sem interferir no mundo dos vivos. Assim, Hades ascendeu como um deus poderoso e respeitado, embora temido, marcado por sua postura solene e a responsabilidade de governar um reino essencial para o equilíbrio do cosmos. Este foi o início de sua jornada como o soberano do submundo, um papel que desempenharia com a severidade de um guardião e a justiça de um verdadeiro rei. O submundo, conhecido como Hades, não era apenas o domínio de seu soberano homônimo, mas um vasto e complexo reino que abrigava as almas dos mortos e simbolizava o fim inevitável de todos os seres vivos. Este lugar,
Oculto nas profundezas da terra, era um mundo separado do dos vivos, envolto em mistério, temor e respeito. Para os gregos antigos, o submundo não era apenas um lugar de punição ou recompensa, mas uma parte essencial da ordem cósmica. Ao morrer, cada alma embarcava numa jornada para o submundo. O primeiro desafio era atravessar o rio Estige, uma das várias correntes míticas que delimitavam os reinos dos vivos e dos mortos. Para cruzá-lo, as almas dependiam de Caronte, o barqueiro sombrio que exigia como pagamento uma moeda, geralmente colocada sob a língua do defunto durante os rituais funerários. Aqueles que não tinham sido devidamente enterrados ou não possuíam o pagamento eram condenados a vaguear pelas margens do rio por toda a eternidade, sem jamais alcançar o seu destino final. Após cruzar o Estige, as almas encontravam Cérbero, o cão monstruoso de 3 cabeças, cuja tarefa era guardar a entrada do submundo. Embora permitisse a entrada de todos, Cérbero era implacável em impedir que qualquer alma tentasse escapar. O submundo era, assim, um lugar de chegada sem retorno, e os mortais temiam cruzar o seu limiar. No interior do submundo, as almas eram levadas perante os 3 juízes divinos, Minos, Eaco e Radamanto. Este tribunal decidia o destino final de cada alma, julgando suas ações em vida. Os virtuosos eram conduzidos aos Campos Elíseos, uma espécie de paraíso onde poderiam desfrutar de uma existência de paz e alegria. Os comuns ou indiferentes iam para os Campos Asfódelos, uma planície neutra e monótona, onde passariam uma eternidade sem glória ou sofrimento. Já os perversos eram enviados ao Tártaro, a parte mais sombria e punitiva do submundo, onde enfrentariam castigos proporcionais aos seus crimes. Além do Estige, o submundo era cortado por outros rios lendários, cada um representando diferentes aspectos da morte. O Aqueronte, o rio da dor; o Cócito, o rio do lamento; o Flegetonte, o rio de fogo; e o Lete, o rio do esquecimento, cujas águas apagavam todas as memórias das almas. Esses rios simbolizavam as etapas emocionais e espirituais que as almas enfrentavam em sua transição para a eternidade. Embora o submundo fosse temido pelos vivos, ele não era, necessariamente, um lugar de tormento absoluto. Ele era governado com rigor e justiça por Hades, que assegurava que cada alma ocupasse o lugar que merecia. Este reino, tão rico em mitos e significados, era a última morada de todos os mortais e uma parte indispensável do equilíbrio cósmico. Assim, o submundo representava tanto o fim quanto a continuidade, um lembrete constante da mortalidade e do ciclo eterno da vida e da morte. Hades é, sem dúvida, uma das figuras mais enigmáticas e complexas do panteão grego. Embora sua posição como senhor do submundo o tornasse temido, ele era visto pelos antigos gregos como um deus justo e essencial para o equilíbrio do cosmos. A sua personalidade, muitas vezes interpretada como severa e distante, reflete o peso de sua responsabilidade como guardião das almas e como governante de um reino que simboliza o inevitável destino de todos os mortais. Diferente de seus irmãos, Zeus e Poseidon, Hades raramente interagia com os mortais ou participava dos conflitos entre deuses e homens.
A sua posição como regente do submundo o isolava, tanto física quanto emocionalmente, das dinâmicas do Olimpo. Isso, no entanto, não significava que ele fosse um deus maligno ou cruel. Pelo contrário, Hades era conhecido por sua imparcialidade e pelo respeito às leis do destino. Ele governava com uma mão firme, mas não tirânica, assegurando que cada alma recebesse o tratamento devido, de acordo com suas ações em vida. Apesar disso, os gregos tinham grande relutância em pronunciar seu nome diretamente. Eles acreditavam que mencionar Hades poderia atrair sua atenção indesejada, ou até mesmo sinalizar o fim de sua própria vida. Por essa razão, ele era frequentemente chamado de Plutão, um epíteto que significa o rico. Essa alcunha fazia alusão às riquezas minerais escondidas no subsolo: ouro, prata, pedras preciosas, que estavam sob o domínio de Hades, assim como as almas dos mortos. Entre os símbolos associados a Hades, destaca-se seu elmo da invisibilidade, um presente dos Ciclopes, que o tornou uma figura ainda mais imponente e misteriosa. Esse elmo tinha o poder de torná-lo invisível, não apenas aos olhos dos mortais, mas também aos dos próprios deuses. Era um artefato que representava sua conexão com o invisível e o desconhecido, características inerentes ao submundo. Hades raramente participava dos conflitos e intrigas do Olimpo, mantendo-se distante e focado no seu papel de governante do submundo. No entanto, ele não era imune às paixões e às emoções humanas. Um exemplo notável é o mito do rapto de Perséfone, no qual ele age movido por amor e desejo, mostrando uma faceta mais humana de sua personalidade. Seu papel no submundo ia além de um simples governante. Hades era também o zelador das leis naturais, assegurando que o ciclo da vida e da morte fosse mantido. Ele garantia que as almas permanecessem no seu devido lugar, prevenindo que qualquer desequilíbrio interferisse no mundo dos vivos. Essa função era essencial para a estabilidade do cosmos, e Hades desempenhava esse papel com rigor e dedicação. Embora não fosse objeto de cultos frequentes, como Zeus ou Atena, Hades era profundamente respeitado. Rituais eram realizados, em sua honra, muitas vezes em segredo, para assegurar que ele permanecesse satisfeito e que o equilíbrio entre a vida e a morte não fosse perturbado. A sua presença, embora temida, era considerada indispensável para a ordem do universo. Dessa forma, Hades emerge não apenas como o deus do submundo, mas como uma figura que representa o respeito ao destino e à ordem cósmica. Sua figura austera e enigmática encarna a inevitabilidade da morte, mas também a justiça e a continuidade da vida em seu ciclo eterno. Ele é um lembrete de que, embora a morte seja uma certeza, ela faz parte de algo maior, um equilíbrio que mantém o universo em harmonia. O mito do rapto de Perséfone é uma das histórias mais fascinantes e emblemáticas envolvendo Hades. Ele não apenas revela as camadas mais humanas do deus do submundo, mas também explica um dos mistérios mais profundos da natureza: a alternância das estações do ano. Este conto é um testemunho da complexa teia de emoções, poder e equilíbrio que permeia a mitologia grega. Perséfone, filha de Deméter, a deusa da agricultura e da fertilidade,
era uma jovem de beleza incomparável, cujo encanto cativou Hades. Vivendo isolado em seu reino sombrio, Hades apaixonou-se perdidamente por Perséfone e decidiu torná-la sua esposa. Contudo, sabendo que Deméter jamais permitiria tal união, ele optou por raptá-la. Segundo a narrativa, enquanto Perséfone colhia flores nos campos da Sicília, a terra abriu-se e Hades surgiu em sua carruagem dourada, levando-a consigo para o submundo. O desaparecimento de Perséfone mergulhou Deméter em uma profunda tristeza. Percorrendo o mundo em busca da filha, ela abandonou suas responsabilidades divinas e a terra tornou-se estéril. As colheitas falharam e a fome ameaçou a sobrevivência da humanidade. Diante desse caos, Zeus, pressionado pelos apelos dos cartos, deuses e dos mortais, decidiu intervir. Zeus enviou Hermes ao submundo para negociar o retorno de Perséfone. Hades, embora relutante, concordou em permitir que ela voltasse à superfície. No entanto, antes de deixá-la partir, ele ofereceu-lhe sementes de romã. Ao comê-las, Perséfone tornou-se irrevogavelmente ligada ao submundo, pois, segundo as leis divinas, aquele que consumisse alimentos do reino dos mortos não poderia abandoná-lo completamente. Dessa forma, foi estabelecido um acordo. Perséfone passaria parte do ano com Hades, como sua rainha no submundo, e o restante com Deméter, na terra. Esse ciclo tornou-se uma poderosa metáfora para o ritmo natural da vida e da morte. Durante os meses em que Perséfone está no submundo, Deméter lamenta retirando sua bênção da terra, o que resulta no outono e no inverno. Quando Perséfone retorna à superfície, a alegria de Deméter traz a primavera e o verão, marcando a renovação da vida. Embora o ato de Hades possa parecer cruel, o mito também oferece uma visão mais complexa de sua personalidade. Ele não forçou Perséfone a amá-lo, mas respeitou sua posição como rainha do submundo, concedendo-lhe um papel de destaque e poder em seu reino. Perséfone, por sua vez, adaptou-se à sua nova realidade, tornando-se uma figura respeitada e temida tanto pelos vivos quanto pelos mortos. Esse mito não apenas explica a alternância das estações, mas também reflete temas universais como o amor, a perda, a transformação e o equilíbrio. O rapto de Perséfone é um lembrete de que até mesmo os deuses estão sujeitos a forças que transcendem o controle individual, e de que a vida, com todas as suas mudanças, é inevitavelmente marcada por ciclos de morte e renascimento. Hades, por meio dessa narrativa, é apresentado como um deus que, embora temido, também é capaz de emoções humanas como amor e desejo. Ele não é apenas o soberano do submundo, mas uma figura que desempenha um papel fundamental na ordem cósmica, conectando os mundos da vida e da morte através do destino de Perséfone. Essa história mostra que, mesmo nos mitos mais sombrios, há espaço para a complexidade e a beleza da existência. Hades não é apenas o deus do submundo, mas a personificação do equilíbrio universal. Ele não governa com crueldade, mas com a justiça implacável que garante que o ciclo da vida e da morte continue. Ao mergulhar nos mitos, percebemos que Hades não é uma figura a ser temida, mas a ser compreendida. Ele nos lembra de que a morte não é o fim, mas uma transição inevitável, parte de algo maior. É no silêncio de seu reino
que encontramos as verdades mais profundas sobre o destino humano e o delicado equilíbrio que sustenta o cosmos. Agora que descobriste o lado oculto de Hades e o seu papel crucial no equilíbrio do universo, qual é a tua visão sobre ele? Deixa nos comentários a tua opinião ou um mito que gostarias de ver explorado aqui. E não te esqueças, para mais histórias que desvendam os mistérios da mitologia e do sobrenatural, subscreve o canal e ativa o sininho. Juntos vamos continuar a explorar os segredos que moldaram o mundo.